Glórias e glórias a Deus. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito alegre. Demais. E a minha alegria, ela consiste na volta de Jesus, porque Jesus ele vai vir. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. Não dormi muito bem, mas valeu a pena ter dormido muito bem, porque eu tive um sonho maravilhoso. Que sonho espetacular. Não é a primeira vez que eu tenho esse sonho, e eu não sou a primeira pessoa a sonhar. Muita gente tem sonhado pelo mundo aí fora com a volta de Jesus. E eu tive hoje, pela madrugada, esse sonho maravilhoso. Sonhei Jesus voltando, gente. Que coisa linda, maravilhosa. Glória a Deus, estou tão alegre, estou tão feliz, eu estou jubilante, meu coração salta de alegria, porque eu sonhei com Jesus voltando, e era lindo, era maravilhoso. Deixa eu contar um pouco a vocês como foi essa pequena experiência, e ela foi assim, né? Eu estava dormindo e em sonhos, né? Primeiro eu sonhei com uma igreja, e que essa igreja, ela se apartava, primeiramente, mas aparecia um líder. E esse líder conseguia unir essa igreja. Só que esse líder depois ele se revelava que ele era um iníquo. Ele era uma pessoa que começou a exigir dos membros da igreja adoração para si, adoração para ele. E aí aqueles irmãos fiéis decidiram sair e se apartaram e preferiram viver na miséria do que estar ali naquela igreja, na miséria material, vamos dizer assim, excluído daquela congregação, porque o cara que estava ali liderando aquela congregação, ele começou a exigir adoração. E quando aqueles irmãos saíam daquela igreja, ia acontecer uma coisa espetacular. Eu ainda não vi bem isso na Bíblia, né? Estou apenas contando o sonho, como foi, que eu achei muito bonito e muito interessante. Por isso estou compartilhando com vocês. E daí, essa igreja ficava perto do mar, perto da praia. E era interessante que, naquele momento, a água do mar secava-se e ficava seco, lembrando aquelas pequenas lagoas que tem nos sertões, que no tempo da estiagem, da seca, fica muito seco. Mas interessante que ele secava tão rápido, ficava tão duro, era uma coisa praticamente instantânea no sonho, eu entendo. Mas de repente, a água do mar voltava, e ela voltava com força. E aí, nesse momento, começa a ter um grande show no espaço, nos céus, um show de luzes. Era um show espetacular, era luzes para cá, aqueles fachos de luz assim grandes, correndo para um lado, para outro, para lá e para cá, com estrondos, coisa bonita, linda. E aí eu, na rua, ficava olhando para cima e jubilando, e ali a minha alma dizia, é a Jesus voltando, é a volta de Jesus. E muita gente dizia, Jesus voltando, é a volta de Jesus. E, gente, e aqueles raios começavam a envolver as pessoas e levá-las para o céu, ao encontro do Senhor Jesus. Isso foi lindo e espetacular também, porque eu fiquei tão feliz que um daqueles raios assim de luz, fachos de luz grandes, veio, me envolveu todinho e também me levou para o céu. E aí eu fiquei feliz demais. Jesus está voltando. E eu sonhei com essa volta de Jesus e foi lindo, foi maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa a vocês, que isso daí tem fundamento na Bíblia, a volta de Jesus. Deixa eu ler para você um texto em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, versículo 8. Olha só o que João diz. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Quem é que vem com as nuvens? Jesus. Até os mesmos que o traspassaram. Esses também vão ver. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Versículo 8. Agora é Jesus falando. Aí João escreve. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso João aí, cerca do ano 90 depois de Cristo, 95, ele já fala sobre isso, sobre essa volta de Jesus maravilhosa. Mas não é só João que fala sobre a volta de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, na carta dele aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, e versículo 16 e 17, Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, ou seja, juntamente com os mortos. Paulo diz que os vivos não antecederão os mortos, eles vão ressuscitar. O João também, no livro dele, do Apocalipse, ele fala que o mar dará os seus mortos,
Ou seja, aqueles que morrerem em naufrágio, afogados, etc., e o mar vai dar eles, eles vão ressuscitar. E todos vão ressuscitar, aqueles que estão em Cristo Jesus, para encontrar o Senhor nos ares, e a gente que está vivo terá o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus, não sujeito mais às dores, não sujeito mais à morte, a sofrimentos, mas apenas glórias e glórias e glórias e glórias, um mundo de glórias será. Isso é espetacular. Isso que Paulo fala, né? Mas também o próprio Jesus, ele falou sobre a sua volta em Mateus capítulo 24, e vários textos de Mateus você vai ler sobre Jesus dizendo que ele vai voltar. E é interessante que Jesus ele usou uma expressão, gente, que ele disse assim, que como foi nos dias de Noé, que o povo comia, comprava, vendia, casava, dava-se em casamento, e da mesma forma nos dias de Ló, em que o povo também fazia a mesma coisa, comia, comprava, estava muito ocupado com as coisas daqui, disse assim será também na minha volta. Estai, pois, vós apercebidos, ou seja, atentos, vigilantes, diz, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele conta essa história, isso está no Evangelho de Lucas, você pode ver isso também. Sabe o que eu aprendo isso aí com Jesus? Gente, a gente está vivendo muito parecido com aquela época de Noé. Muito parecido com a época de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas desapercebidas de Deus, sem preocupação em viver a vida maravilhosa que Deus propôs para a gente viver, uma vida de santidade, uma vida de amor, de honestidade, uma vida de piedade, de serviço, de união. Estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas estão muito ocupadas e preocupadas com o material, com o materialismo. E estão deixando o mais importante, que é a vida espiritual, a comunhão com Deus, de lado. As pessoas se preocupam em comprar. Você quer comprar uma casa, isso é coisa boa. Mas às vezes a preocupação é tão grande, o camarada se esforça tanto, dorme tanta noite e passa tantas noites sem dormir, melhor dizendo, perde noite de sono, trabalha tantas vezes para ter uma casa para dormir. Local para dormir, às vezes esquece de trabalhar pela vida mais importante, pelo lar mais importante, que é lá no céu, ao lado de Jesus. Eu quero dizer a você que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria lá em cima, essa nossa vida ela é transitória, ela é passageira. Deus tem uma vida melhor para mim, uma vida melhor para você. Lembre-se da sua vida espiritual, busque mais a Deus, busque vir em comunhão, peça perdão ao seu irmão, se você precisa pedir perdão ao seu irmão. Ame sua família, ame sua esposa, seja fiel a ela. Deixe de ter uma vida de adultério, larga essa vida de infidelidade e passa a ter uma vida de amor e comunhão com tua esposa, com tua família e também com Deus. Sabe por quê? Jesus está voltando. E o que você vai ver na carta de Pedro é que, até mesmo como também na carta aos Hebreus, que os anjos que pecaram receberam o seu justo castigo. E diz da mesma forma, as pessoas que se esquecerem de Deus também terão o seu justo castigo. Não se esqueça de Deus. Deus é mais importante, não deixe Deus em segundo plano, em terceiro plano. Não deixe a carne em primeiro plano. Bote Deus em primeiro plano, não deixe a concupiscência desse mundo em primeiro plano, mas sim as coisas de Deus. Ame Jesus, ame a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Isso para mim hoje foi uma grande comunicação divina, que ele vai voltar. E por isso eu estou compartilhando com vocês. Compartilha também esse vídeo. Faz com que esse vídeo chegue a muita gente, daquela desperta, porque muita gente está dormindo, entretido com redes sociais. Ó, cara, no telefone para lá e para cá, gente aqui é 24 horas. Gente, 8 horas, 20 horas aqui, ó, vidrado no celular, nas redes sociais. E com Jesus. Você precisa estar vidrado também aqui, ó. Bíblia, te vidra nisso daqui. Vidra a tua vida de joelho, em oração também, é isso que você precisa fazer. Busca Deus, quem ora tem sabedoria divina, quem ora, ele cresce. Eu digo o seguinte, quem ora, ele enxerga de olhos fechados. E muito mais quem está de olhos abertos. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude hoje e sempre. Lembre, Jesus vai voltar. E como é que está a tua vida? O que é que tu estás fazendo? Será que você precisa renunciar? Será que você precisa pedir perdão? Eu vou dizer como disse João Batista, produza frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Olhe onde você errou, onde você caiu. Arrependa-se, peça perdão a Deus e levante-se desse lamaçal de iniquidade, de pecado, de lama. E anda com Jesus, anda na luz, sai das trevas e vem andar com Cristo, porque Ele te ama, Ele morreu por você e Ele quer te salvar. Que Deus te abençoe.